Nesse domingo, dia 29, foi comemorado o Dia da Visibilidade Trans. Desde 2004, a data serve para refletir sobre a luta da comunidade LGBTQIA+, pela garantia de direitos. Bianca Moura é uma mulher transexual e desde muito jovem ela já sabia que tinha algo diferente. Ela teve o apoio da família para se reconhecer como mulher, mas nem sempre é o que acontece com as pessoas trans. Bianca explica que esse apoio foi muito importante para enfrentar o preconceito, principalmente no ambiente de trabalho. Eu tive muita luta para usar o banheiro feminino, eu tive muita luta para usar roupas femininas, eu fui muito questionada, eu tinha medo até de qual modelo de roupa que eu iria vestir. Em 2009, Bianca conseguiu uma vitória importante na justiça, mudar a sua identidade e passar a usar o nome social. Antes de eu fazer a alteração da mudança de nome nos meus documentos oficiais, na minha certidão de nascimento, existia aquele preconceito. No caixa do banco, eu sou uma mulher com a identidade masculina, o caixa falava, a senhora está acompanhada? Para me sacar um dinheiro maior do que o caixa eletrônico oferece, eu teria que explicar a minha situação. Em 2018, o Supremo entendeu que os vários constrangimentos vividos por essa população ferem a dignidade. Por isso, reconheceram que a mudança para o nome social pode ser feita diretamente no cartório, sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. No ano passado, os pedidos de mudança de nome e gênero nos cartórios atingiram o recorde. Foram realizadas 3.165 alterações, 180% a mais que em 2018, quando o Supremo autorizou a mudança de forma administrativa. A violência contra a comunidade LGBTQIAPN+, também é motivo de preocupação. Segundo o estudo do Grupo Gay da Bahia, a região nordeste do Brasil é considerada a mais violenta para a pessoa trans. A pesquisa aponta que 256 pessoas LGBTQIAPN+, foram mortas a cada 34 horas no ano passado. No total, foram 242 homicídios e 14 suicídios em 2022. Em 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia como racismo. A legislação prevê prisão de 1 a 3 anos por discriminação ou preconceito por orientação sexual e identidade de gênero. Com essa decisão, o Brasil passou a ser o 43º do mundo a criminalizar a homotransfobia. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Entre as conquistas de Bianca, a mais recente foi a aposentadoria de acordo com a identidade de gênero. Ela foi a primeira servidora trans do governo do Distrito Federal a conseguir se aposentar com o tempo de contribuição destinado às mulheres. A partir do momento que eu ganhei a certidão com meu nome de registro, com sexo feminino, as portas do mundo se abriram para mim. Tudo que estava acumulado, tudo que estava ali travado, eu botei para frente. E o Tribunal de Contas já mandou para mim, na época, as informações do sexo feminino, que eu teria direito a aposentar a partir do dia 1º de maio de 2022. Que bacana. Bom, para a gente agora repercutir esse assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com a advogada que é especialista em direito homoafetivo e de gênero, Cíntia Cecílio. A Cíntia, que também é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. Olá, Cíntia, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Cíntia, a gente já apresentou agora na reportagem algumas decisões, a maioria da mais alta corte do país, né, que versa sobre direitos e garantias dessa população. O que mais você destaca e quais são os principais gargalos? Vamos começar falando sobre avanços e aí você já engata também falando o que a gente precisa avançar mais ainda. Perfeito. Eu sempre gosto de falar que nos últimos 10 anos a gente avançou bastante, né? O STF deu para a gente esse lastro, né? Eu sempre acho bom perpassar que
como isso começou, né? Lá em 2011, né, houve o reconhecimento de uma união estável homoafetiva e ali das famílias homoafetivas, né, da existência dessas famílias, né? Em 2013 foi possível a conversão da união estável em casamento e também o casamento. Em 2015, a possibilidade de adoção de crianças por casais homoafetivos. Em 2017, o registro de bebês que nasceram de reprodução assistida, aí no nome de 2 pais ou de 2 mães. Em 2018, foi falado na reportagem a possibilidade da alteração do nome do gênero direto no cartório para pessoas trans, só com a sua autoidentificação. Em 2019, né, a criminalização da homotransfobia, e em 2020, que também foi muito relevante, foi a questão da autorização da doação de sangue por mulheres trans e homens gays. Isso aí acho que foi um avanço enorme, pode parecer pouca coisa, pouco tempo, mas para uma população que vive invisibilizada, 10 anos de avanço, eu acho que a gente precisa comemorar. Apesar de ainda precisar avançar mais, nós já temos bastante a comemorar. Então, gargalos você não observa. É claro que a gente precisa avançar e melhorar mais um pouquinho, mas do ponto de vista legal, legislativo, de leis, já caminhamos bem. O que a gente precisa do ponto de vista social? Certo. Bom, importante a gente lembrar que de leis, de fato, leis federais nós não temos, né? A população LGBTQIA+, ela é protegida pelas decisões do STF, temos diversas portarias e atos de alguns estados e órgãos, até órgãos federais, estaduais, distritais aqui em Brasília, mas de fato legislação que proteja essa população nós não temos. Então a gente ainda fica aí dependendo das decisões do STF, e com a necessidade das pessoas saberem que têm esses direitos e procurarem esses direitos, fazerem o boletim de ocorrência, procurarem as delegacias, para que a gente entre na estatística, né? Não chegue o final do ano e se diga, mas quase não existe homofobia, só temos poucos registros. Não, temos poucos registros porque as pessoas têm medo de denunciar ainda, têm medo de perseguição, têm medo de sofrer preconceito mais uma vez, têm medo de uma nova agressão. Então é difícil a gente ainda até ser estatística, né? Então é importante lembrar que as pessoas precisam conhecer os seus direitos para poder buscarem os seus direitos também, né? Agora, Cíntia, uma estatística que essa daí a gente já está ali no topo do ranking há muitos anos, que pena, lamentável, né? Eu me refiro ao país, o Brasil é um dos países que, ou é o país que mais mata pessoas trans. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dados e qual é a sua leitura, por que ainda em 2023 estamos nesse cenário. Pelo 14º ano, o Brasil ocupa esse lugar. É triste estarmos nessa marca, é uma marca triste, mas muita gente fala, não devemos mais ficar falando, né, de quantas pessoas morreram, isso criminaliza mais, isso coloca as pessoas numa situação mais triste, mas eu penso que a gente precisa falar porque ainda acontece. O dia que eu não precisar mais falar que uma mulher trans morreu apedrejada, é porque a gente não tem mais mulheres trans morrendo apedrejadas, né? Então a gente ainda vive essa realidade. O Brasil ainda é um país muito preconceituoso. Eu sempre faço uma linha tênue na questão da homofobia, da LGBTQIA+, fobia, com as questões do machismo. É muito próximo, é uma linha muito tênue. A gente vê, da mesma forma que existe os feminicídios geralmente são muito violentos, as mortes de mulheres trans também são sempre muito violentas, né? Parece que existe ali uma necessidade de fazer com que aquela pessoa aparente um sofrimento, né? Então, a gente ainda vive isso no Brasil, é triste. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida de uma pessoa trans, uma mulher trans principalmente, é de 35 anos. Essas pessoas têm dificuldade de avançar nos seus estudos, elas acabam abandonando a escola muito cedo, porque já sofrem o preconceito ali desde pequenos, né? Então, tem uma dificuldade de acesso à educação, e isso vai dificultando, né, cada vez mais, e essas pessoas vão sendo colocadas num local aí mais marginalizado, que é o que a gente precisa mudar. A gente precisa tirar essa marginalização das questões, principalmente das mulheres trans e travestis, né? Cíntia, rapidinho para a gente finalizar aqui, para a gente mudar esse cenário, é a integração de todos os atores envolvidos, né? Poder Judiciário, sociedade.
Perfeitamente. Existe uma publicação do CNJ do ano passado que compilou todas as decisões do STF, né, juntando ali esses direitos para a população poder ter acesso a isso, saber que tem esses direitos. Então, quanto mais a gente falar, mais políticas públicas, existem muitas coisas acontecendo e as pessoas precisam saber que tem esses direitos, né, para a gente poder fazer com que sejam efetivos, né, que efetivamente essas pessoas tenham acesso e tenham os seus direitos garantidos. No site do CNJ a gente tem essas informações, no site da OABDF tem uma cartilha informativa incrível, quem tiver interesse entra lá, pode baixar uma cartilha virtual. E fico também à disposição para a gente estar aí sempre falando sobre esse assunto, né, informando para as pessoas alcançarem aí os seus direitos. Perfeito, a informação é de uma potência danada, né? Daí a data da visibilidade, que não só, que a gente não consiga só mobilizar no dia 29, mas o ano inteiro, né? Cíntia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos.